Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1094. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo Corinthians e Guarani pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Segundo jogo Botafogo e Bangu pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o Bangu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Terceiro jogo Caxias e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Caxias a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quarto jogo Criciúma e Figueirense pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Figueirense nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Quinto jogo Sport Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Santa Cruz nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Sexto jogo Bragantino e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Água Santa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Santos pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo São Paulo e Santo André pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Santo André nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo Ponte Preta e Mirassol pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo Fluminense e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já a Portuguesa nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 11º jogo Novo Horizontino e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 12º jogo Atlético Goianense e Goiás pelo Campeonato Goiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. 13º jogo Nova Iguaçu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nova Iguaçu a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 14º jogo Sampaio Corrêa e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.